Posso sentir a tua unção tomar a minha vida. Vou me derramar, prostrar-me diante de ti. Então me entregar totalmente a ti. Vem, vem, tocar em mim. Vem, vem, quero te sentir. Vem, vem, soprar aqui. Posso sentir o teu tocar. Posso sentir a tua presença. Boa tarde, apóstolo. Boa tarde, todos os telespectadores que estão assistindo essa programação. Quer dizer, a programação está começando agora. Está assistindo não. Você vai assistir conosco essa programação. Este programa Vida Plena. Vida Plena com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estou com um pouquinho de sono, mas em nome do Senhor Jesus tomei um café para acordar, porque a gente quase não está dormindo, né, amor? Conseguimos dormir essa madrugada, 2h30 da manhã, né? É verdade. Olha, orando pela sua vida. Também, claro, estivemos orando por você, intercedendo pela sua vida, mas eu quero louvar e glorificar a Deus por esta programação que Deus inventou para poder abençoar você. Aleluia. E nós estamos aqui para ser uma bênção na sua vida, para ministrar sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu estou dando risada, sabe por quê? Boa tarde a todos, amém? Esqueci de cumprimentar os amados. Eu estou dando risada, sabe por quê, amor? Porque me deu um sono quando eu sentei aqui. Me deu um sono. E eu lembrei do café, porque o café dá um relaxamento, né? Primeiro, né? Para depois desperta, né? Mas amém. E agora eu estou acordando agora em nome de Jesus, amém? Mas nós estamos aqui para abençoar você, para declarar sobre a sua vida toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Você sabia que a palavra de Deus nos revela que nós já fomos abençoados com toda sorte, ou seja, todo tipo de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Olha que revelação extraordinária o apóstolo Paulo teve através do Espírito Santo. E esse é o bloco na nossa primeira programação, nosso primeiro bloco, chamado Meu Amigo Espírito Santo. E o propósito que Deus colocou nos nossos corações, amém, amor? Amém. É ministrar sobre a sua vida, ensinar você, compartilhar com você, para que você tenha comunhão com Deus, e esta comunhão em Cristo Jesus seja tão profunda a tal ponto de você desfrutar de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo e o Espírito Santo ser seu amigo. Aleluia, eu pergunto para você, Jesus. é possível, amor, o Espírito Santo ser amigo de um homem, de uma mulher que serve a Deus? Com certeza. Não é que é possível. É nosso direito, apóstolo. Amém? É nosso direito. Possível mas o mais importante é que é seu direito. Então, se você não tomar posse do que é seu de direito, você fica sem. Então, é o seu direito ter o nosso amigo Espírito Santo cuidando de você. Você vai abrir mão desse direito ou você vai tomar posse desse direito? E esse bloco do programa Vida Plena com Deus, que é um programa patrocinado pela Igreja Comunhão Plena, a igreja que ama a sua vida,
nesse bloco, meu amigo Espírito Santo, você vai ouvir experiências, você vai ouvir da palavra de Deus que nos fala, que nos traz conhecimento da verdade a respeito do nosso amigo Espírito Santo. Posso ouvir um amém, apóstolo? Então você que está me assistindo agora, você que está com sede de Deus, você que está com sede, você que está muitas vezes até mesmo ansiando, clamando por essa unção, por essa presença do Espírito Santo, tenha certeza que hoje o Espírito Santo está no seu lar, do seu lado. Eu estou conversando com você, mas na minha mente eu estou orando em línguas. Eu estou ouvindo oração em línguas na minha mente. Porque nesse momento o Espírito Santo de Deus está invadindo o seu lar. O Espírito Santo de Deus está invadindo a situação do seu trabalho, onde você trabalha, está enviando clientes para você, está enviando novos pensamentos na sua mente. Posso ouvir um amém? Então, os seus sonhos estão sendo reavivados a partir de agora. Comece a falar em línguas, você que está nos assistindo e que ora em línguas. Em nome de Jesus, comece a nos assistir falando em línguas. Porque esse é o mover hoje do Espírito Santo, ele quer encher sua vida. E o nosso apóstolo vai estar aqui falando com você, contando experiências dele pessoais a respeito do nosso amigo Espírito Santo. Por quê? Porque o nosso testemunho edifica a sua vida. Posso ouvir um amém? Amém, apóstolo? Meu amém. E aquilo que nós estamos compartilhando, nós estamos ensinando para você como você se relacionar com Deus, como você se abrir para Deus. Por quê? Porque alguns anos atrás eu era uma pessoa completamente indiferente, era uma pessoa completamente incrédula, uma pessoa assim muito desconfiada, né? E Deus transformou a minha vida. Eu tive uma experiência forte com Deus. E essa experiência forte que eu tive com Deus foi por causa do Espírito Santo. Eu conheci o Espírito Santo. E o Espírito Santo me levou primeiro, secretamente, sem que eu percebesse, sem que eu notasse. O Espírito Santo colocou pessoas para me evangelizar, para falar acerca de Jesus Cristo sobre a minha vida. Aleluia. Quando eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo ainda começou a revelar acerca de Jesus Cristo, começou a transmitir agora, através da palavra e através do Espírito, o conhecimento de Jesus Cristo, o propósito do Senhor Jesus Cristo ter morrido na cruz, o propósito da ressurreição e o propósito da sua ascensão em Cristo. Então o Espírito Santo começou a revelar, mas depois que eu estive na presença do Senhor Jesus, agora Jesus começa a revelar para mim acerca do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo. Então, quando nós compartilhamos aqui para você ser cheio do Espírito Santo, para você ter comunhão com o Espírito Santo e você ser um homem ou uma mulher conduzido, dirigido, guiado pelo Espírito Santo, queridos, nós estamos ministrando para você, para que você seja bem-sucedido. Independente da sua cultura, independente da sua posição social, independente do seu histórico de vida, do seu passado, quem você era, o que você fez, agora que você está em Cristo, você é nova criatura. Agora que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, amor, eu estou vendo uma névoa aqui no nosso meio. Glória a Deus. Eu estou vendo uma névoa branca aqui dentro do nosso meio, ou seja, o Shekinah do Senhor, a presença do seu Espírito, ou a presença do Espírito de Deus que está ministrando sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, sem que você notasse, talvez você nunca provou uma experiência sobrenatural com Deus, o Espírito Santo entrou dentro de você e passou a morar dentro de você. E ele continua dentro de você. Mas quando você busca o batismo do Espírito Santo, agora é uma outra experiência. É o Espírito Santo sobre você.
Ele vem sobre você. Ele vem com o poder de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Vem sobre a sua mente. Vem sobre os seus sentimentos, sobre o seu coração. Vem Aleluia. sobre o seu físico. Você recebe uma descarga poderosa do poder do Espírito Santo. Amém? É uma segunda experiência. Primeiro, você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo está dentro de você. Depois você passa a buscar o Espírito Santo. Você passa a buscar em Cristo Jesus o poder do Espírito Santo. Agora você recebe o batismo do Espírito Santo. E a evidência desse batismo, desse mergulhar na dimensão do Espírito Santo, desta profundidade do poder do Espírito Santo, é você falar uma nova língua, Aleluia, um novo Jesus. idioma, uma nova linguagem. Canabassubicantarabanturia, rabassubicantarabarrácia. Por quê? Porque você está cheio, você está cheia do Espírito Santo, Labassubicantaramanturia, e este poder do Espírito Santo está aí na sua casa, está aí na sua vida, ministrando sobre a sua vida em Cristo Jesus. A primeira experiência, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo entra dentro de você. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo que está transformando você num novo homem, transformando você numa nova mulher. Mas o batismo do Espírito Santo agora é o Espírito Santo é poder de Deus. Você é mergulhado na dimensão. Por isso que fala sobre batismo, é mergulhar. Você entra numa profundidade com Deus, com o Espírito Santo. Você torna-se uma pessoa sensível espiritualmente, sobrenaturalmente. Você começa a ver, você começa a enxergar, você começa a ter visões de Deus, aleluia. Você começa a ter os dons do Espírito Santo, são ferramentas do Espírito Santo. E aí a terceira experiência: primeiro, o Espírito Santo dentro de você. Segundo, o Espírito Santo sobre você, sobre a sua vida. E agora, terceiro, o Espírito Santo através de você. Esse Espírito Santo através de você, agora você torna-se um canal de Deus. Agora você torna-se um agente do Senhor Jesus Cristo na terra. Agora você passa a viver na dimensão da Igreja de Cristo. Agora você começa, porque o Espírito Santo através de você, agora você é um homem, uma mulher guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo vai levar você a ir a lugares que você não pensava, a ir a lugares que você nem pretendia, mas o Espírito Santo vai guiar a sua Glória a vida. Deus. E quando o Espírito Santo guiar a sua vida, prepara-se, porque o Espírito Santo vai usar a sua vida como um canal de Deus. Quantas vezes, meu Deus, eu fui levado a lugares, o Espírito Santo me mandou eu entrar em ruas, o Espírito Santo me deu o endereço. Você acredita nessas coisas? O Espírito Santo mandou eu ir na casa de uma pessoa. O Espírito Santo mandou eu entrar numa loja. Você quer ver? Eu e a bispa, nós tínhamos uma casa aqui na região dos Jardins, que era a Casa de Missões. E nós estávamos começando a Missão Luz para as Nações. E aí, chegou a hora do almoço, eu falei assim: bispa, vamos almoçar em algum lugar? Amor, vamos almoçar? Ela falou: vamos, mas onde a gente vai? Amor, eu quero ir por aqui mesmo. O Espírito Santo vai nos dirigir. Peguei o carro, peguei a minha esposa e fomos. De repente o Espírito Santo falou comigo: nesse restaurante. Aí eu vou estacionar o carro, a bispa Vera desce e vai fazer uma reserva para nós no restaurante, próximo ao nosso escritório. De repente, eu demorei um pouco, ela já sentou no balcão, lembra disso, Vera? Ela chamou um suco para ela, um suco para mim também. Estava muito calor aqui em São Paulo. De repente eu consegui encostar o carro. Quando eu me encosto, eu estou aqui desse lado,
a bispa, minha esposa, está do meu lado esquerdo, e uma senhora de boa aparência, aparentemente com nenhum problema, muito bem vestida, sentou ao meu lado direito. E quando ela sentou e viu eu tomando suco de laranja, ela falou assim: está muito calor, né? Eu falei: está muito calor, está muito quente, né? E continuei tomando meu suco. De repente o Espírito Santo falou comigo: eu te trouxe aqui para que você fale para ela acerca do amor de Deus. Porque hoje, às 5 horas da tarde, ela programou a se suicidar-se. Já deixou uma carta para a filha dela, que é filha única, esse restaurante é dela, ela vai já dar ordem para os garçons e ela vai para a casa dela, porque às 5 horas da tarde ela vai suicidar-se. Ela já preparou todo o medicamento que ela vai tomar, porque ela não quer viver, ela quer morrer. Eu olhei assim para ela, aparentemente, lembra disso, Vera? Uhum. Aqui em São Paulo. Eu olhei para ela, aparentemente, eu perguntei, em pensamento: Espírito Santo, você tem certeza? Eu creio, mas aparentemente essa mulher não tem nenhuma aparência que essa mulher quer morrer. O Espírito Santo disse: eu te trouxe aqui para que você ministre sobre a vida dela. Você acredita nessas coisas, meu irmão? Minha irmã, você crê nisso? Eu creio. Aleluia, E é Jesus. isso que nós vivemos, através do poder do Espírito Santo. E esse mesmo poder que está sobre nós, pode estar sobre você também, em Cristo Jesus. Deus preparou esta programação para que você seja ensinado, instruído, através do poder do Espírito Santo. Porque Paulo declarou, oh aleluia, em 1 Coríntios capítulo 2, quando ele transmitiu para a igreja de Coríntios: quando eu fui até vós, quando eu estive no meio de vocês, olha, eu estava até fisicamente debilitado, mas quando eu estive no vosso meio, eu não fui com palavras de persuasão humana, de homilética humana, de oratória humana, mas eu fui até vós com demonstração de espírito e de poder. O que Paulo estava transmitindo para a igreja de Coríntios? Quando eu fui até vocês, quando eu estive no meio de vocês, eu fui com demonstração, eu fui com provas. Provas de Espírito, ou seja, do Espírito Santo, do sobrenatural de Deus, Aleluia. Da revelação de Deus, e eu fui com demonstração, com provas do poder de Deus. Poder para libertar, poder para curar, poder para transformar, poder para prosperar, poder para libertar. Quando eu fui até vós, quando eu fui até vocês, igreja de Coríntios, eu fui com demonstração de espírito, revelação, revelation, revelação de Deus, conhecimento de Deus, conhecimento revelado. Não é conhecimento teológico. Conhecimento revelado, conhecimento inspirado, conhecimento do rema, da palavra rema, que em grego revelação significa rema, ou seja, revelação, inspiração. Eu fui com demonstração de revelation, de revelação de Deus. Primeiro. Segundo, eu fui com demonstração de poder. Eu estive até vós, embora estivesse fisicamente debilitado, talvez Paulo tivesse cansado, talvez Paulo tivesse até mesmo gripado, ou não sei, debilitado. A Bíblia diz que ele estava debilitado, fraqueza, enfraquecido, fisicamente falando. Mas quando ele ministra sobre a igreja de Coríntios, ele ministra com demonstração de espírito, revelação de Deus e demonstração do poder de Deus. Libertação, cura, milagres, maravilhas e prodígios. Uau! Este é o poder do Espírito Santo.
Esta é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não é para ficar escondido. O Espírito Santo não é para ficar secreto. O Espírito Santo não é para você ficar com ele guardado na sua casa, no seu quarto, ou ficar guardado em quatro paredes de uma igreja, de uma denominação. O Espírito Santo é para estar dentro de você, encher você do poder de Deus e fazer de você um homem, uma mulher que se move através do poder do Espírito Santo. E quando eu estava lá naquele restaurante, o Espírito Santo falou comigo: hoje esta mulher, às 5 horas da tarde, ela vai suicidar-se. Era cerca de 2 horas da tarde, 2h30, por aí. Eu disse: eu creio, Espírito Santo. Eu olhei para ela e perguntei para ela: qual é o seu nome? Se eu não me engano, era Maria Tereza, alguma coisa, se eu não me engano. Ela disse o nome dela. Eu falei: Dona Maria Tereza, o Espírito Santo me trouxe aqui e mandou eu dizer para a senhora que Deus te ama. Deus tem um propósito na sua vida. Porque hoje, às 5 horas da tarde, a senhora programou se suicidar-se. E a senhora deixou até uma carta de despedida para a sua filha, sua única filha. E a senhora perguntou para Deus: Deus, cadê você? Por que eu estou sozinha? Por que eu estou solitária? Por que eu estou angustiada? Por que eu não consigo mais ter prazer em viver, para viver dessa forma? Eu prefiro morrer do que viver. E Deus me trouxe aqui, Dona Maria Tereza, para declarar para a senhora que Deus te ama e Deus quer que a senhora viva para Ele. Aquela mulher deu um grito, assustou todos que estavam ali e começou a chorar. Lembra disso, velho? Lembro. Todos que estavam no restaurante, ninguém entendeu. Os garçons que eram funcionários dela, porque era dona daquele restaurante, um restaurante bonito, numa esquina, num bairro aqui bastante famoso, aqui, classe média alta aqui em São Paulo, na região dos Jardins. Como as pessoas estavam cada um egoisticamente apenas cuidando da sua vida pessoal, porque ninguém se interessa pelas pessoas que estão ao lado. Há um egoísmo no ser humano. Há um egoísmo que paira sobre a cidade, sobre os seres humanos. Aquela mulher começou a chorar. E eu disse para ela: a senhora crê que Jesus tem plano na sua vida? Ela falou: eu creio. Como é que você sabe disso? Como é que você descobriu isso? Que eu quero me suicidar. Eu falei: porque eu sirvo a um Deus vivo. Eu sirvo a um Deus vivo que quer se revelar sobre a sua vida, que quer se manifestar sobre a sua vida. Sabe o que aconteceu naquele dia, meus queridos? Eu entendi o porquê fui levado naquele restaurante. E confesso a vocês, eu nem pretendia estar naquele lugar. Eu nem queria estar naquele restaurante. Teria outros restaurantes até mais baratos. E tem mais, hein? E ainda pagamos ainda. Com certeza. Para não pensar que a gente estava ali transmitindo uma palavra, alguma coisa, orando por ela, para depois comer de graça. Não. Nós pagamos. Para não pensar que o povo evangélico é um povo crente explorador. Porque a nossa fé não é para explorar, a nossa fé é para proclamar, anunciar o poder do Evangelho do Senhor Jesus. E foi caro, mas valeu a pena o preço. Valeu a pena. Porque uma alma foi salva. E aquela mulher se entregou a Jesus Cristo. E aquela mulher, a partir daquele momento, reuniu-se com a família, transmitiu a experiência que ela teve com o Espírito de Deus. Aleluia! E aquela mulher passou à igreja e passou a servir ao Senhor. E passou a ser uma mantenedora, uma investidora na casa do Senhor, porque ela teve uma experiência com Deus que mudou a vida dela. Meu querido, minha querida, eu não consigo acreditar, eu tenho dificuldade
para acreditar como pode pessoas, como pode crentes, como pode evangélicos, como pode líderes evangélicos ficar sem o Espírito Santo. Eu não consigo. Eu não seria nada. Eu continuo sendo nada, mas eu seria menos do que nada sem o Espírito Santo. O Espírito Santo quer ser seu amigo. Aleluia. O Espírito Santo quer ser seu amigo. Você pode dizer, mas isso é para você que você é apóstolo. Não, querido, eu sou apenas um servo do Senhor Jesus Cristo. E eu estou aqui porque Deus me colocou aqui para compartilhar com você, para ministrar sobre a sua vida. Porque chegou a hora, chegou o tempo de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem que é movido pelo Espírito Santo, um homem e uma mulher que é movido pelo Espírito de Deus e não é conduzido segundo as circunstâncias, segundo os problemas que surgem em sua vida. Aleluia. Deus não chamou você para sobreviver. Deus chamou você para viver uma vida plena Jesus. em Cristo Jesus. E quando eu falo vida plena, me dá um negócio aqui, eu sinto Glória a presença a do Deus. Espírito Santo, me Aleluia. dá um fogo, me dá vontade de sapatear, dar uns pulos aqui, amor. Aleluia. Eu estou me segurando, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo, eu estou Aleluia, sentindo o Jesus. poder do Espírito Glória a Santo, Deus. porque o Espírito Santo está ministrando sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Aleluia. Santo me mostra agora. Estou vendo. Parece que é uma mulher. Porque estou vendo só um braço. Eu estou vendo um braço todo pipocado. Amor. É alergia. É uma alergia. Já faz há muito tempo. Tem momentos que ela melhora e tem momentos que piora. Eu estou vendo um braço de uma mulher que está nos assistindo, e eu vejo o braço dela todo pipocado. É uma alergia, mas o Espírito Santo está curando você desta alergia agora. Aleluia. Em no nome Glória a do Deus, Senhor Jesus, toma posse. o Senhor está curando e libertando você Glória a dessa Jesus. alergia. Esta alergia, o Senhor te cura hoje. O Espírito Santo está curando em no nome do Senhor Aleluia, Jesus, Jesus. porque é Jesus que curou você. É o Senhor Jesus que curou, porque a Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus levou sobre ele todas as nossas doenças, Amém, Jesus. todas as nossas Aleluia. enfermidades, todas as nossas dores. E eu estou vendo esse braço. Você que está me assistindo está com essa alergia. É uma alergia tão séria. Você já passou creme, já foi no dermatologista, não resolveu, mas o Senhor Jesus te cura através Aleluia, do poder do Jesus. Espírito Glória Santo. a Deus. Você pode dar o seu testemunho, você pode ligar para nós. 0 operadora 11, aleluia, 3895-7884. Você pode ligar testemunhando acerca da tua cura, Aleluia, acerca da tua Jesus. libertação, acerca da tua vitória, Glória a em Deus, nome do Senhor glória a Jesus Cristo. Jesus. E você pode também mandar no seu WhatsApp. Isso, manda através do WhatsApp para o meu WhatsApp, e eu vou estar lendo, eu e a Bispo estamos lendo, posso, amém? Você pode mandar, e nós vamos ler aqui o seu testemunho, o seu pedido de oração, e lembrando que hoje, Bispo, eu vou subir a um monte. Hoje nós vamos para um monte. Eu vou levar os pedidos de oração no monte hoje. Eu vou clamar a Deus pela Glória sua a Deus. vida, Aleluia, pela sua Jesus. casa, pelas suas necessidades. Você pode ligar na 0 operadora 11 3895 7884 para falar comigo, ou você pode também através do WhatsApp. Isso, WhatsApp 11 0 operadora 11 975354564. 0 operadora 11 975354564. Você pode estar mandando seu pedido de oração, até mesmo seu testemunho, para o nosso WhatsApp, que nós estaremos lendo aqui no ar. Tem uma pessoa que está insistindo de Ribeirão Preto em ligar no WhatsApp. No WhatsApp nós não atendemos ligação porque estamos ao vivo. É verdade. Então você, por favor, mande o seu recado ou ligue no 0 prestadora 11 3895 7884. Amém, apóstolo? Amém.
O Espírito Santo está ministrando sobre a sua vida agora. O Espírito Santo está tocando em você agora. O Espírito Santo está revelando. Você está sendo livre, está sendo liberta. O Senhor está te dando libertação hoje. O Senhor te liberta, o Senhor te cura, o Senhor te transforma pelo poder do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Posso falar amém, bispa? Amém, apóstolo. Aleluia. E nós temos uma pessoa na linha aí, Vera Lúcia, minha xará, de Santa Bárbara do Oeste. Amém. Boa tarde, irmã Vera Lúcia. Alô? A paz do Senhor, minha irmã. Estamos te ouvindo. Pode falar, querida. Rapaz, eu quero que o senhor faça oração com a minha família, meu marido, meus 3 filhos, a minha casa, para o vendaval. Tudo que de mal vem acontecendo. Amém. Você está me ouvindo perfeitamente. Amém, irmã? Estou. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero declarar sobre a sua vida agora, irmã Vera Lúcia, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta opressão espiritual, eu vejo um espírito familiar de opressão, de confusão, mas o Senhor está quebrando hoje, o Senhor está cancelando hoje, aleluia, em o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor te dá esta vitória, é para você crer, você confiar, porque o Espírito Santo está ministrando sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém, irmã Vera Lúcia? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor está me mostrando uma opressão espiritual para trazer, na verdade, uma dificuldade familiar, dificuldade financeira, entendeu? Mas o Senhor quebra isso hoje. O Senhor cancela isso hoje em nome de Jesus. Glória a Deus. Posso ouvir um amém, querida? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. E o Senhor também me mostra, querida, o seu coração. Deus tirando uma tristeza do seu coração. Porque eu vejo uma seta do inimigo da sua alma lançou sobre o seu coração para entristecer, para abater você. E o Senhor está quebrando isso hoje em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmã, receba em nome do Senhor Jesus a sua vitória, Jesus. E toma posse em nome do Senhor Jesus. Amém, querida? Aleluia. E depois você testemunha para nós. Toma posse em nome do Senhor Jesus, aleluia. Porque Deus está entrando com providência sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. E eu creio que não é somente a casa da irmã Vera Lúcia de Santa Bárbara do Oeste, mas a sua casa está sendo ministrada, você está sendo ministrado glória pelo poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para a glória do Senhor Jesus. Amém, bispa? Amém, apóstolo. Glória a Deus. E eu queria pedir para o pessoal que está lá na nossa central, para nesse primeiro bloco você passar pessoas que estão sentindo alguma dor neste momento ou pessoas que têm algum testemunho, amém? Então, as próximas ligações serão para pessoas que estão sentindo dor neste momento ou algum testemunho, em nome de Jesus, sentindo dor ou algum testemunho, amém? Então, você vai estar ligando no 0 operadora 11 3895 7884, 0 operadora 11 3895 7884, ou mandando seu WhatsApp pelo 0 operadora 11 97535 4564, 0 operadora 11 97535 4564. Mande o seu WhatsApp contando seu testemunho. Se você não conseguir falar ao vivo, você pode mandar aqui que nós vamos ler no ar o seu testemunho, em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Se houve alguma cura agora, e esta mulher que o Espírito Santo me mostrou, eu vi o braço dela todinho pipocado, é uma alergia muito grande. O Senhor acabou de curá-la agora, em nome de Jesus. Eu quero que você ligue para cá, por favor, e para aumentar a nossa fé, amém, amor? É verdade. Amém? Porque nós estamos ministrando, pregando, declarando, profetizando em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu quero convidar você
que está me assistindo agora, você que está em São Paulo, você que está na São Paulo capital, eu quero convidar você para estar agora às 15 horas nas nossas igrejas Comunhão Plena do Tatuapé e também lá de Alphaville, que nós teremos um culto especial de mulheres em comunhão. Então agora à tarde você pode olhar aí no GC o endereço das igrejas de Alphaville e do Tatuapé, que nós vamos ter culto agora à tarde com as mulheres em comunhão. Você vai estar ao vivo e a cores com as mulheres em comunhão que estão aqui comigo todos os dias. Então, em nome de Jesus, você pode estar presente lá nesta tarde, em nome de Jesus. Aleluia. E também amanhã, né, apóstolo? Sim. Amanhã nós teremos o nosso culto profético e apostólico no Hotel Clipe Itaim, no Hotel Trip Itaim. Posso ouvir um amém? Hotel Trip Itaim, lá na rua Manuel Guedes, número 320, no Itaim Bibi. Rua Manuel Guedes, número 320, no Itaim Bibi. Então você pode ir lá. É um culto profético, meu irmão. Você que está em São Paulo, você que tem ligado para nós, eu vou depois passar o endereço para você por WhatsApp do nosso culto profético de amanhã, porque amanhã vai ser um culto especial para a sua vida. Vai ser um culto muito especial, um culto que Deus vai trazer sobre a sua vida, promessas que você até havia esquecido, Deus vai trazer sobre você e você vai receber profecia. E a palavra de Deus fala assim: crede no Senhor teu Deus, estarás seguro, e crede nos seus profetas e prosperareis. Então nós estamos aqui com o nosso apóstolo, que é um profeta de Deus, que vai estar abençoando a sua vida com uma equipe de profetas, né, apóstolo? Amanhã, lá no Hotel Trip Itaim, na rua Manuel Guedes, 320, no Itaim Bibi, em nome de Jesus. Amém? E eu não sei se dá para chamar um clipe agora rapidinho, para nós estarmos aqui nos preparando para continuação desse programa do Bloco Espírito Santo. Então você pode estar ligadinho aí, porque nós vamos para um clipe rapidinho, um clipe bem rápido de 1 minutinho, e nós já voltamos em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós Amém. Estamos agora nesse primeiro bloco da programação Vida Plena com Deus, o amigo Espírito Santo. Eu quero compartilhar com você acerca da palavra de Deus, amém? Amém. Eu compartilhei com você acerca de 1 Coríntios capítulo 2, quando o apóstolo Paulo entra na igreja de Coríntios. E quando Paulo entra na igreja de Coríntios, ele transmite para a igreja, ele compartilha para a igreja que ele foi com demonstração de espírito, Glória a Deus. e demonstração de poder. Primeiro, demonstração de espírito, ou seja, eu vou dar provas, eu vou provar, eu vou evidenciar acerca do Espírito Santo. Como? Aleluia. Através da revelação, através dos dons de revelação, através dos dons proféticos, amém? Eu vou trazer revelação, conhecimento de Deus, amém? Isso é demonstrar, isso é provar. Depois Paulo fala também que ele foi com demonstração de poder. Agora entra curas, agora entra milagres, agora entra libertação. E este é o propósito do Espírito Santo, através de você. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo dentro de você. Quando você recebe o batismo do Espírito Santo, como está em Atos capítulo 2, o batismo do Espírito Santo, você recebe poder do Espírito Santo sobre você, e aí você começa a falar em novas línguas. O Espírito Santo te dá um novo idioma e você começa a transmitir esta linguagem espiritual. Amém? Depois, a terceira experiência é agora o Espírito Santo através de você. Então, guarde isso no seu coração. Primeiro, o Espírito Santo está dentro de você, em Cristo Jesus. Segundo, o Espírito Santo está sobre você. Aleluia. Batismo, mergulho. Você vai ser imerso, mergulhar no poder do Espírito Santo. E quando você mergulha nesta dimensão do Espírito Santo, vem as línguas, vem o sobrenatural, a sua mente começa a entender de uma forma diferente, a sua leitura bíblica
a interpretação da Bíblia começa a vir de uma forma revelada. Por quê? Porque você está debaixo da imersão, debaixo do batismo do Espírito Santo. Aleluia. Amém? E aí a terceira experiência. Primeiro, o Espírito Santo em mim. Segundo, o Espírito Santo sobre mim. Batismo do Espírito Santo. Terceiro, agora o Espírito Santo através de mim. Primeiro o Espírito Santo está dentro de mim. Depois o Espírito Santo está sobre mim. E agora o Espírito Santo está através de mim. Então agora eu me torno um canal. Eu me torno um missionário. Eu tenho uma missão. Eu tenho agora um ministério. Eu tenho agora um chamado. Agora eu vou viver agora o propósito de Deus. Agora Deus vai poder me usar. Deus vai poder contar comigo para alcançar vidas, para testemunhar, para proclamar, para libertar, para curar, para restaurar em Cristo Jesus. Amém. Para a glória do Senhor Jesus. E é isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. E Paulo declarou para a igreja de Coríntios, olha, quando ele escreve o livro de 1 Coríntios aos crentes de Corinto, quando eu fui até vós, eu fui até com fraqueza física, porém, eu estive com vocês e eu estive com demonstração de espírito, revelação. Jesus. Revelação de Deus. Revelação profética. Revelação da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. E aí Paulo diz, e eu fui com demonstração de poder de Deus. Curas, milagres, libertação. Os demônios são expelidos. Porque os demônios não suportam o poder do Espírito Santo. É verdade. E é esse o propósito de Deus sobre a sua vida. É esse o propósito do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Enquanto eu estou compartilhando com você a palavra de Deus, enquanto eu estou compartilhando com você acerca do Espírito de Deus, você acha que não está acontecendo nada na sua vida? Pois eu discordo. Está acontecendo tudo de Deus sobre a sua vida a partir de agora. Porque o Espírito Santo, ele quer operar na sua vida. O Espírito Santo, ele quer se manifestar na sua vida. O Espírito Santo, ele quer se revelar na sua vida. Porque o mesmo apóstolo Paulo, que transmitiu para a igreja de Coríntios, que foi com demonstração de espírito e poder sobre eles, não foi com palavras de homilética, de oratória, de sabedoria humana, mas com demonstração de espírito, revelação, conhecimento, sabedoria que vem do céu. Aleluia. Com demonstração de poder, ou seja, manifestações do poder de Deus. O mesmo Paulo que escreveu à igreja de Coríntios sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo que demonstra revelação, o Espírito Santo que demonstra poder, Paulo também escreveu para a igreja de Roma, aos crentes romanos, que verdadeiramente são filhos de Deus, todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Eu tenho 4 filhos, nós temos 4 filhos. Sim. 2 casais. Os nossos filhos são guiados pelo Espírito Santo de Deus. O meu filho, Israel, mais velho, tem 22 anos. Tem coisas que ele pergunta para mim, e ele quer uma instrução, ele quer uma orientação como pai. Eu oriento ele. Filho, se ajoelha no seu quarto, porque Deus vai falar contigo. Quantas e quantas vezes o meu filho, Israel, ele tinha decisões para tomar e não sabia que decisão tomar. E ele de joelho, na presença do Senhor,
o Espírito Santo veio, assoprou sobre ele e revelou qual era a decisão que ele tinha que tomar. Minha filha Raquel já tem outras experiências, tem 20 anos de idade. Você já viu ela aqui louvando, adorando. Ela é uma salmista, ela é uma levita. O Espírito Santo dá letras, dá música, dá ritmo, né? Melodia para ela. É verdade. E ela fica lá adorando no quarto dela, louvando, adorando. 1, 2, 3 horas. Já teve dias que ela ficou 4 horas louvando, adorando o Senhor Jesus. Quando ela sai do quarto dela, o rosto dela está até brilhando. Nós não somos místicos, nós não somos fanáticos, mas nós não abrimos mão de sermos uma família cheia do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amor? Amém. Estou exagerando aqui, amor? Não, não está. Amém? Então, é isso que nós estamos transmitindo para você. É isso que eu estou profetizando sobre a sua vida, declarando sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, o seu lar, mulher. Lá para subicanta a bastúria, em nome do Senhor Jesus. Paulo foi com esta riqueza, o apóstolo Paulo foi com esta riqueza espiritual e estabeleceu igrejas nesta condição espiritual. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A igreja cristã brasileira, infelizmente, tem passado por muito modismo. Sai um modismo, entra outro modismo. E o Espírito Santo não é um modismo. O Espírito Santo, ele é, na verdade, a condição para a igreja ser bem-sucedida. É a condição para você e eu sermos bem-sucedidos. Não é um modismo. Não é uma moda. Igual uma vez um líder evangélico chegou para mim e falou assim: ô Sérgio, tudo bem com você? Olha, eu quero te convidar para você estar na minha igreja, porque vai estar lá um grupo de profetas, tal, são homens de Deus, tal. Inclusive você gosta disso, né? Eu fiquei assim olhando para ele. Deus, que tem na mente desse líder? Passado algum tempo depois, esse homem passou uma luta terrível. E depois ele veio buscar o Espírito Santo. Meu querido, eu não estou aqui brincando. Eu não estou aqui te enganando, porque Deus não me chamou para isso. Eu estou aqui ministrando para você através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Através da palavra de Deus. Chegou a hora, chegou o momento de você ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Demonstrar espírito e poder. Demonstrar espírito, revelação, revelation. Aleluia. Demonstrar poder, libertação, Aleluia. cura, transformação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero atender você. Pode ligar para nós. Temos uma pessoa na linha, bispa? Sim, apóstolo. Temos a Edna do Rio de Janeiro. Edina, do Amém. Rio de Janeiro. Irmã Edina, boa tarde. Aleluia. Boa tarde. A paz, minha irmã. Tudo bem com você, querida? A paz, meu amado, tudo bem? Glória a Deus. Estou ouvindo você, irmã Edina. Eu tenho visto o programa Pois e não. tenho glorificado a Deus pela tua vida, Amém. mas eu queria pedir ao Espírito Santo que me permitisse que o Senhor falasse comigo, que eu queria que o Senhor orasse pelo meu ministério. Amém, querida. Eu sou intercessora na minha igreja Pois não. e eu tenho, toda quinta-feira eu tenho um culto de oração. Amém. Eu tenho visto, assim, essas mulheres aí, essas abençoadas que têm ido aí com a bispa, Amém. e tenho pedido ao Senhor que me dê a unção de orar. Amém. Aquela unção de chorar aos pés do Senhor. Amém. E eu quero pedir ao Senhor que ore por mim, por isso. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Edina,
Lá se quimberácia, cambará, subicoma, nequébia, chamanto, comanagá, subicantarabarrácia. Receba, mulher, esta unção agora. Receba esta unção do Espírito Santo. É remiante, quintaraba, subicantaramanturia, porque é um clamor na tua alma. Há uma fome, há uma sede do Espírito Santo de não apenas orar, de não apenas clamar, mas também de ser um vaso nas mãos do Senhor. O Senhor já usou a sua vida, você já teve experiências com Deus, mas houve algo há 2 anos atrás que entristeceu você, abateu você, mas o Senhor te renova hoje. Amém. Para subcantar a barrácia. O Senhor te renova hoje, mulher. Receba lá para subcoma neguépia. O Senhor te enche do Espírito Santo. E para 7 camanaca subconta a barrácia. Dá lugar ao Espírito Santo. Deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor tomar a tua vida. Toma ela, Espírito Santo. Toma ela. Toma ela, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Mais poder. Espírito Santo, eu quero mais poder de Deus, mais. É o poder do Espírito Santo sobre você, mulher. Mais poder. Assim o Senhor vai começar a te usar. O Espírito Santo vai começar a te usar. Assim o Senhor vai começar a te usar profeticamente, como uma voz profética no Rio de Janeiro. Amém. Glória a Deus. E o Senhor visita a tua casa. Amém. E o Senhor pega um coração endurecido e quebranta. Braço bicanta a baixúria. Aquele coração endurecido. O Senhor diz para ti: não temas. O Senhor diz: não temas, porque o Senhor está mudando a tua sorte hoje. Amém. O Senhor está mudando a tua sorte hoje. Amém, glória a Deus. Porque havia momentos que você estava sozinha na igreja. É verdade. Mas o Senhor traz hoje 7 mulheres para estar contigo. Oh, glória. 7 mulheres para estar contigo. Porque o Espírito Santo está tocando neste exato momento. 7 mulheres vai estar contigo. E esta unção, bispa, libera sobre ela, profetiza sobre ela em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Assim como o Senhor tem usado mulheres em comunhão, como tem usado a minha vida, como tem usado mulheres em comunhão, eu profetizo em nome do Senhor Jesus sobre a sua vida, Edina. Que você tenha esse mover, que você tenha essa unção que é liberada através da nossa igreja Comunhão Plena, através do nosso apóstolo. Receba em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. Minha irmã, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém. Nunca mais será a mesma. Amém. Porque eu estou vendo um fogo, eu estou vendo uma labareda de fogo, uma labareda de fogo sobre a sua vida, uma labareda de fogo. Olha, vão ficar assustada da forma que Deus vai te usar na tua igreja, hein? Já estou te preparando, hein? Porque Deus vai começar a te usar de uma forma poderosa. De uma forma poderosa para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Amém, irmã Diná. Para a glória e honra do Senhor Jesus. Deus abençoe você, a sua igreja, o seu ministério, a sua liderança, em o nome do Senhor Jesus. Bispa Vera. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este é o poder do Espírito Santo. E este poder, esta presença do Espírito Santo não foi liberado somente para a irmã Ediná, mas foi liberado sobre a sua vida, a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Eu Jesus. lembro-me que eu ministrei sobre, uma vez, nós tínhamos um programa de televisão, alguns anos atrás, uma outra emissora, e eu transmiti, e eu ministrei, profetizei o poder do Espírito Santo. Uma jovem estava assistindo na casa dela em Fortaleza, no Ceará, e ela tinha que ir para a faculdade. O programa era das 6 às 6h30. Quando chegou às 6h30, ela foi para a faculdade, entrou no carro dela, indo para a faculdade, no Ceará. Ela não conseguia falar em português.
ela falava em mistério, chegou na classe falando em mistério. Os alunos ficaram tudo assustados porque ela não conseguia falar em português. Conclusão, quando ela abriu a boca para falar em português, ela começou a pregar dentro da classe dela. O professor e os amigos, os colegas de classe, todos foram tocados pelo poder do Espírito Santo e aceitaram a Jesus como Senhor Salvador. Aleluia. Ei, meu querido, minha querida, eu não quero viver sem isso. Eu não posso viver sem isso. Viver sem isso não é viver, é sobreviver, apóstolo. Eu tenho que viver, eu tenho que provar, porque isso está na Bíblia. Glória a Deus. Quando eu leio os evangelhos do Senhor Jesus, quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, quando eu leio as epístolas de Pedro, de Paulo, as epístolas gerais, eu sou movido, eu sou tocado para vivenciar e provar um evangelho vivo, um evangelho verdadeiro do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Jesus. Glória a Deus. E o programa As Mulheres de Comunhão? Nós já vamos começar já. Quando Já, eu né? posso liberar, Em nome do Senhor amém? Jesus. Nós estaremos aqui de volta com terapia com o Espírito Santo Com a e Bispa também Vera. com Mulheres em Comunhão aqui do meu lado. E às 15 horas o apóstolo Sérgio Lopes volta ao vivo novamente. 15 horas não. Então, 14 horas. 14 horas. 14 Às horas. 14 horas o apóstolo Sérgio Lopes volta ao vivo novamente para atender você no ar. Então você que está sentindo alguma dor, você que está sentindo... você que tem um testemunho para dar, você vai ter prioridade de atendimento no ar hoje ao vivo, amém? Você que está com dor e você que tem testemunho para dar, em nome de Jesus. E nós já voltamos depois do nosso testemunho, chamada da igreja, já voltamos com terapia com o Espírito Santo e Mulheres em Comunhão, em nome de Jesus. Amém? Até já. Até já.